Em o livro Liderança com Propósitos, continuamos aqui no capítulo 9, o segredo dos bem-sucedidos. E eu quero falar sobre esses segredos. Neemias estava no meio de 3 pessoas muito fortes. Sambalate, o governador, Tobias, o líder dos amonitas, Gesem, o árabes, eram 3 pessoas fortes, pessoas de alta competência. Mas eles eram os inimigos e estavam ficando desesperados. Quando perceberam que a muralha estava reconstruída e que já não tinha nenhuma brecha, começaram a fazer convites a ele. Vamos ver isso no tópico 1, que a liderança tem que continuar trabalhando mesmo com as distrações. Sabe, amados, Neemias estava atento, porque ele dizia para eles que fazia convites: eu estou acabando um projeto e eu não vou sair daqui. Então, os seus inimigos ficavam furiosos, porque eles eram enganadores. Estavam o tempo todo ameaçando a vida de Neemias. E eles estavam tratando de assassiná-lo. Mas Neemias, atento, percebia, via as más intenções que se escondiam por detrás das suas petições. No tópico 2 ele fala de uma liderança que tem que continuar trabalhando apesar da difamação. Estava todo mundo tentando intimidar a Neemias. E eles nos seus corações pensavam: eles serão enfraquecidos, eles vão deixar a obra. Eles vão largar elas, né? E tentaram caluniar Neemias, fazer desacreditar daquele projeto, desanimar, desmotivar ele. E também começaram a difamá-lo, acusando-o de ele ter se rebelado contra o rei. Sabe, amados, aqui Neemias estava realmente lidando com pessoas que tinham artimanhas de fazer maldades para manter o poder, o governo, para manter a liderança, que eles estavam perdendo. Então aqui ele diz que eles ficaram enciumados, porque eles viam que, como pode, ele sendo governo e o outro sendo líder, um chefe, um capitão, né? E o outro estava aliado com eles para fazer todo o trabalho, e fora os outros que tinham para ser inimigo de Neemias, como podia? Ele está conseguindo fazer aquilo. Ele dizia: mas como pode esses judeus fracos construir esse muro? Será que eles vão construir um dia? Então, naquele momento, a vida de Neemias corria perigo, porque eles estavam ficando sem chão por ver o progresso do trabalho de Neemias, apesar de ele ter sido, ou de ele ser um copeiro do rei apenas. Mas quem é eles? Quem são esses judeus fracos? Então, os fracassados, irmãos, odeiam o sucesso. Principalmente quando sabe que uma pessoa talvez não tenha estudo ou seja apenas um serviçal, como era Neemias. Eles começaram a ficar desesperados com tudo isso, de ver o sucesso de Neemias, né? Mas olha, vamos tirar por base que Jesus foi o homem mais acusado falsamente da história. Mas olha o conselho que ele disse: bem-aventurados serão todos quando por minha causa o insultarem, perseguirem, desprezarem.
levantarem todo tipo de calúnia, de falsidade contra vocês, sabe o que ele diz? Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é o seu galardão ou sua recompensa nos céus. Você sabia que cada vez que uma pessoa calunia alguém, essa pessoa está fazendo a obra do diabo? A palavra Satanás significa caluniador. Então a Bíblia diz que Satanás é o acusador dos santos. Sabe, enfrentar acusações falsas são coisas muito difíceis, vai abalar suas emoções. O líder vai ficar meio desalentador, ele vai ficar assim, as forças vão parar. Mas Neemias, mesmo desalentado, mesmo com as acusações, ele negou que ele nunca se levantou, jamais se rebelou contra o rei, mas ele orou e pediu fortaleza. Ele disse para Deus: Senhor, fortalece as minhas mãos. E não cedeu, ele não parou de fazer a obra, ele continuou. Sabe, quando ele disse: e agora sim, fortalece as minhas mãos. Quando nos acusam, sabe, as nossas emoções ficam motivadas, não, ficam fracassadas. As motivações parece que desabam. Mas a gente tem que lembrar, tem uma frase aqui que diz: ser líder significa nos dar conta de que haverá pessoas e coisas que tentarão tirar nossos olhos da meta. Então nós não podemos tirar os nossos olhos da meta. E uma coisa que nós devemos continuar fazendo é buscando a Deus, pedindo força para continuar. Tópico 3, ele diz: continue trabalhando apesar do perigo. Sanbalate, o governador, ele tinha contratado, veja bem como é que é as coisas. Ele contratou ali o sacerdote Semaías. Esse homem, ele se dizia ser amigo de Neemias. No entanto, ele foi comprado para intimidar, para tirar Neemias do foco que ele estava fazendo. Amados, será em quem devemos confiar? A palavra de Deus fala: maldito do homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. O temor de Deus, Neemias diz, aliás, o sacerdote disse para Neemias: o temor de Deus impedirá que os assassinos entrem ali. E Neemias respondeu no versículo 11: homens como eu não correm e se escondem no templo para salvar a sua vida. Não me esconderei. Estava decidido continuar trabalhando. Apesar do perigo, ele disse: um homem como eu fugiria? Amados, esses homens, grandes homens de Deus, não vão olhar e nem ouvir o que os outros estão falando ou pensando mal de você. Eles vão olhar para aquilo que Deus está falando com eles. Aqui ele disse: eu tenho o costume de falar com Deus. Se ele tem um plano novo para a igreja ou para você, se ele tem um plano novo para o teu ministério, para o ministério do líder, pode ter certeza que quando aquele líder tem uma comunhão com Deus, ele vai estar disposto a ouvi-lo. Sabe, você precisa estar em comunicação constante com Deus, também para que ninguém possa enganá-lo. O enganador está no mundo e está querendo intimidar, enganar, levar você a ir conhecer coisas que não é o que Deus quer que você faça. Sabe, quando alguém difama alguém, ele vai tentar fazer você desacreditar de todo o seu projeto. Você não pode, um líder não pode desacreditar daquela promessa que Deus deu. Por quê? Porque a promessa que ele deu a um, ele não vai dar igualzinhos, idêntica a outra. Não, nós somos únicos. As nossas digitais são únicas. Cada um tem uma liderança a cumprir. O meu ministério, o seu ministério, o ministério de todos vai ser cumprido por Deus. Queridos, ele diz: se não podem assustá-lo,
para que renuncie tudo, vão tentar pressioná-lo para que desobedecesse a Deus. Sabe, Neemias sabia que se ele entrasse no templo e quebrasse a lei, a sentença seria a morte. E ele entendeu que não era Deus que estava falando, que nenhum sacerdote estava ajudando, mas sim tentando prejudicá-lo. Imagine, depois de milhares de anos, imagina você, as muralhas destruídas, tudo desabado, tudo isso, mas 52 dias o muro estava pronto. O muro não tinha nenhuma brecha, o muro já tinha as portas, já tinha os ferrolhos. O que aconteceu ali? Quando todos os inimigos souberam disso, as nações vizinhas ficaram atemorizadas e o seu orgulho ferido. Eles sabiam, eles perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Amados, as pessoas têm que olhar a liderança e saber que quem está no controle da situação é o Senhor. Nunca peça para ninguém sair, nunca deseja a queda de ninguém, nunca se alegre com o outro caindo, porque o projeto que Deus colocou na mão de cada um não é igual a de ninguém. O seu projeto é o seu projeto. A liderança é para todos nós. Ele diz: quando o inimigo não pode deter o projeto, lança-se para matar, põe o líder na mira. Ele quer destruir o líder. Por quê? Porque tudo se edifica ou se derruba com a liderança. O diabo quer uma forma mais rápida que o inimigo tem para deter todo o esforço e neutralizar o líder. Porque se ele neutralizar o líder, lá se foi ministério, lá se foi organização, lá se foi igreja, lá se foi família, escola, ou negócio, ou qualquer coisa, ele tenta atingir a liderança. Porque com o líder, você pode dar conta dessas táticas. Por quê? Que tática é essa? Há pessoas que não vão gostar de você quando você lidera. Sabe, ninguém quer deixar. Tem uma parábola que o Senhor falou que tinha uma vinha e tinha os lavradores. Mas eles disseram: não vamos deixar este aqui liderar sobre nós. E o que o Senhor fez com aqueles lavradores malvados? Disse: eu vou destruir toda a sua, vou destruir esse povo e suas cidades e dar essa vinha a outros. Amado, Jesus vai destruir quem destruir a vinha dele. Jesus disse: o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Aqui no tópico primeiro, depois de tudo isso, o líder necessita de um propósito motivador. Então esse propósito seria: o que você tem? O que você daria em troca da sua alma? O desafio, amados, é você entregar a sua vida por completo, porque o reino de Deus vai durar para sempre, vai durar por toda a eternidade. Qual é a sua declaração? Qual é o seu propósito? Cada vida deve ter uma, você tem que ter uma. O Senhor deixou um mandamento muito claro. Ele disse: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Sabe, as últimas palavras para a igreja antes de retornar ao céu foram: portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não adianta, tinha Sambalate, o governador, Tobias, o líder dos amonitas, e Gesem, o árabe. Eram 3 também, mas lembre-se, você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A liderança tem que ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, ele disse, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos.
Amém. Acredite, amado. O Senhor está com toda a liderança que pratica esse mandamento. O Senhor mandou, Ele mandou a gente ir pregar o Evangelho. Ele mandou. Isso é mandamento para a liderança. Todo líder, ele tem que fazer a obra do Senhor. Nunca esqueça. Qual foi o segredo de Neemias para ele ser grande? Segundo item, ele diz: o líder necessita de uma perspectiva clara. Que perspectiva é essa? Tem que ter um dom chamado discernimento. Sabe, é o radar espiritual. Cada vez que lhe armava uma cilada, ele percebia. Por quê? Porque Deus tinha dado discernimento para ele. Ele percebeu que não era Deus que tinha enviado Artaxerxes, sabe, com aquelas mais tarde, quando acusaram de tentar fazer o rei e de rebelar-se contra Artaxerxes, ele disse: em verdade, o que pretendiam era nos assustar. Eles pretendiam matar, eles pretendiam assustar, eles na verdade atemorizavam eles, mas Neemias percebia que não era Deus. Tinha uma aguda capacidade de percepção. Um líder tem que perceber as coisas, um líder tem que estar atento. Mas como que ele vê? O Espírito Santo, o discernimento vai dar isso à pessoa. Sabe, no terceiro tópico ele diz: o líder necessita de uma vida de oração contínua. Essa vida de oração é que faz com que a tua comunhão com Deus, e Ele vai sendo a luz do dia na tua vida até ser dia perfeito. Você vai andar na claridade, você não vai andar nas escuras, porque ele disse que aquele que andava em trevas, a luz raiou, e Ele está andando conosco. Então Jesus contou-lhes uma parábola de orar sempre sem nunca desfalecer, porque na oração existe a comunhão e existe também contato da gente com Deus. Quando estamos sob pressão, oramos, ou quando estamos em pânico, também oramos. No quarto tópico, o líder necessita de uma perseverança intrépida. O que é isso? Perseverar é olhar para diante, é seguir em frente. Uma das coisas, das grandes chaves de todo sucesso é a capacidade para seguir em frente, apesar de dor, perdas, de saudades. Apesar de tudo isso, nós temos conseguido chegar até aqui, porque Deus tem nos ajudado até aqui. Lembrando, seguir fazendo o que Deus quer que façamos, o que Deus quer que façamos. Deus se interessa por você, meu amigo, se interessa por você, minha amiga. Cada um vai ter que prestar conta da sua liderança com Deus. Ele disse: aqueles que estão firmes, não desanimem. Todos nós nos fadigamos nas batalhas diárias, e a mensagem de Deus é essa: não te deixarei, jamais te desampararei. Sabe, não nos cansemos de fazer o bem, pois no seu tempo colheremos se nós não desanimarmos. Observe a vida mais de perto, onde e que o inimigo está tentando desviar você do melhor que Deus tem para a sua vida. Às vezes, poderá ser difícil discernir. Com frequência, Satanás usa coisas boas para nos afastar das melhores. Acredite, meu irmão, acredite, minha irmã. O Senhor não vai te deixar sozinho. Satanás nos agarra à base de substituir tudo isso por coisas boas. O tempo está limitado para as exigências da vida. Pense no que você precisa diminuir a fim de ter tempo para o ministério. Crie tempo para o que Deus quer que você faça. É o que Deus quer que você faça. Continue fazendo. Não olhe para nada. Lembra, o governo
estava lá em cima para tentar destruir as obras de um simples copeiro do rei, que fez uma grande obra com o coração quebrantado, com o temor de Deus, cuidando do povo, protegendo o povo do inimigo, apesar de lá dentro mesmo começou a divisão, mas o Senhor sempre esteve com eles. Essas são as características das pessoas com sucesso, meu amigo. Uma das grandes lições de Neemias é que tudo se levanta ou cai conforme os seus líderes, ou se levanta ou cai. E aí vem um desafio: dedicar-se por inteiro ao seu ministério de liderança. Que tal você começar agora? Grandes pessoas não são nada mais do que pessoas comuns que assumem um grande compromisso por uma grande causa. Queridos, são muitos pontos maravilhosos, mas eu quero deixar esse tópico para você, te desejando um bom domingo, um bom dia, e que todos estejam conosco em nome de Jesus.